E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, rodada número 30. Então, muito importante que você deixe o like, se inscreve no canal, ative as notificações, porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo, viu? Estamos de volta aí com o Brasileirão, depois de um tempo parado, sem análises aqui para vocês. Uma das melhores competições para se trabalhar, agora tem que saber trabalhar nela, tá certo? E eu vou trazer as melhores oportunidades para essa rodada. Começando aqui com Atlético Mineiro e Ceará. Se vocês olharem aqui a tabela de classificação, vão ver o Atlético Mineiro na 15ª colocação, Ceará um pouco mais à frente. Atlético Mineiro vem para essa partida como favorito, pelo menos é o que dizem as casas de apostas, mas eu acredito que é um confronto equilibrado. O Atlético Mineiro tem um bom time, mas não corresponde, não está deixando a desejar, né? Não está jogando bem o Galo, mas joga dentro de casa, tem um leve favoritismo sim por conta disso, mas não tanto quanto as odds estão falando. Por isso que eu gosto aqui do mais 0,75 a favor do Ceará, que tem odds de 1,70, acreditando que se o Galo vencer, vai vencer por um gol de diferença. E o Ceará tem grande chance sim de arrancar um empate lá, por isso com mais 0,75, né? Se der empate, ganhamos a operação. Se perder por um, se o Ceará perder por um gol de diferença, a operação é perdida pela metade apenas, só tomamos um head inteiro. Se o Galo vencer por 2 gols de diferença, que aí eu já acho um pouco menos provável, tá certo? Então, se eu fosse sugerir também um placar exato, seria 1-1, no máximo 1-0 para o Galo. Essa é a minha sugestão para esse confronto. Depois nós vamos aqui para Vitória contra Corinthians. E nessa partida aqui, ó, se vocês olharem a tabela de classificação, o Vitória é o primeiro time dentro da zona e vai enfrentar o Corinthians, que está aqui na zona de classificação da Sul-Americana. Corinthians que, geralmente, quando joga dentro de casa, joga muito bem e, como visitante, cai um pouco de rendimento, né? Jogar na Neoquímica Arena é sempre difícil. Mas ele está conseguindo fazer algumas partidas interessantes como visitante também. Está meio que equilibrando aqui, né, a situação dele e vai enfrentar o Vitória, que também dentro de casa geralmente pontua um pouco mais. Uma opção que eu achei bem interessante aí são duas, né, para esse confronto, que estão bem no limite de odds. Uma é o abaixo de 2,5, que nós temos odds de 1,53, né? Não acredito que saia muitos gols nesse confronto. Uma outra possibilidade é uma dupla chance para o Corinthians, também está no limite ali de 1,50, né? 1,50 de odd eu não pego menos que isso, mas trazendo aqui para vocês, que eu sei que geralmente vocês pegam ali o jogo, colocam numa dupla, colocam numa combinada, então dá para somar também esse Corinthians DC. Eu vejo aí o Corinthians não perdendo nessa partida. Se eu for sugerir um placar, seria 1-0 Corinthians. Nós vamos aqui para Fluminense e Internacional. Né? O Fluminense está aqui na 7ª colocação, está chegando perto ali da zona de classificação da Libertadores e enfrenta o Internacional, que caiu muito de rendimento, oscila bastante. Essa equipe aqui está correndo risco de rebaixamento, né? 35 pontos, são 4 pontos de diferença apenas em relação ao primeiro time dentro da zona. Está numa situação de um pouco de pressão, né? Mas vai enfrentar o Fluminense e eu acredito aí que o Fluminense vence jogando dentro de casa. Inclusive, eu coloquei aqui sugestão de 1-0 para o Fluminense vencer essa partida. A aposta na vitória do Fluminense tem odds de 1,83. O próximo jogo que eu separei aqui é o Sport contra o Mirassol. O Sport é o primeiro time, né, aqui já rebaixado do Campeonato Brasileiro. É o último colocado, uma das piores campanhas da história do Brasileirão. Vai enfrentar o Mirassol, que é a surpresa positiva do campeonato. Zona de classificação da Libertadores, quarto colocado. Impressionante a temporada que o Mirassol vem fazendo e é um time que estava ano passado disputando a Série B, né? Então, eu acredito aí, ó, que nessa partida o Mirassol possa levar a melhor. Nós temos um DNB como odd para esse confronto, né? A linha principal do jogo, então dá para pegar um DNB a favor do Mirassol, que joga como visitante, a 1,70, tá certo? Se eu fosse sugerir um placar, seria um 2-1 Mirassol, então não descarta a possibilidade de sair um ambas marcam também. Fica essa outra sugestão para que vocês possam aproveitar. Depois nós vamos para Fortaleza e Flamengo, e nessa partida aí, o Flamengo é o segundo colocado, na cola do Palmeiras, inclusive venceu, né? O último jogo venceu ali a equipe do Palmeiras, inclusive venceu os 2 jogos, mas não conseguiu superar o time do
Palestra Itália. E vai enfrentar o Fortaleza, que está pressionado, lutando contra o rebaixamento. Inclusive, para esse jogo, o Flamengo tem 7 desfalques. Quando você pensa assim, poxa, 7 desfalques, às vezes assusta, né? Mas quando você vai ver o time que vai jogar, ainda assim é um time de muita qualidade. Eu estou até aqui com ele aqui na tela para vocês, ó. Essa aqui é a escalação do Flamengo para esse confronto. Plata na frente, então Pedro é desfalque. Nós temos também Samuel Lino, grande jogador, Arrascaeta, melhor jogador do campeonato, Luiz Araújo, Jorginho e Saul. Então, esse meio-campo aqui, né, não tem como. Aí depois tem Ayrton Lucas, Léo Pereira, Danilo e Emerson Royal, Rossi no gol. Então, assim, nós temos algumas ausências, né? Pulgar, Carrascal, Pedro, Cebolinha, Léo Ortiz, Alexandro, De La Cruz. Mas ainda assim, o Flamengo é um time de muita qualidade. Todo mundo sabe que o Flamengo quer conquistar o Brasileirão também. Então, eu acredito aí que o Flamengo vença. Nós temos odds de 1,75. Então, essa é a minha sugestão que eu deixo para vocês, beleza? O próximo jogo é São Paulo e Bahia para encerrar os jogos de sábado. Nessa partida aí, nós temos aqui um São Paulo que está oscilando um pouquinho, né? Mas ainda assim está aqui na nona colocação. Vai enfrentar o Bahia que está na quinta. Bahia engatou 2 vitórias seguidas, uma contra o Grêmio de goleada e outra contra o Internacional, vencendo as duas equipes gaúchas. E agora vai enfrentar o São Paulo fora de casa. São Paulo que vem de uma sequência de 3 jogos sem vencer. Na verdade, são 3 derrotas seguidas, né? Perdeu para o próprio Grêmio fora de casa e também perdeu para o Palmeiras e Mirassol. Então, o que é que eu acho aí? Ó? São Paulo vem mordido, vem jogar dentro de casa. De casa tem 4 derrotas. O Bahia, como visitante, não é um bom visitante. Geralmente mais perde do que vence jogando como visitante. E eu gostei dessa odd. Apesar da situação do São Paulo, o menos 0,25 é uma boa cotação. Por quê? Pelo manchuinho do São Paulo, né? Então, se empatar, perdemos metade apenas. Se você quiser ser um pouco mais conservador, dá para pegar o DNB a 1,45. Se você quiser o menos 0,25, tem a 1,70. Então, eu gosto aí, eu acho que o São Paulo, agora dentro de casa, com o Manchuin que tem, deve vencer aí, ou no máximo empatar com esse Bahia, tá certo? Nós temos aqui um placar exato de sugestão 1-0 São Paulo e também o menos 0,25 a 1,70, tá certo? Vamos lá para o próximo jogo, agora no domingo, que abre aqui é o Botafogo contra o Santos. E nessa partida, eu acredito aí no jogo para gols, tá certo? Porque, ó, Botafogo tem aqui um bom saldo de gols, né? 13 gols. E o Santos vem aqui também bastante gol sofrido, tá certo? Então, um time que sofre muito gols, uma das piores defesas do campeonato e vai enfrentar um dos melhores ataques do campeonato. Então, é jogo para gols, né? Santos sempre acaba deixando seu golzinho. O Botafogo também tem média de quase um gol sofrido por jogo. Então, aqui a tendência de ambas marcam gols, uma tendência de o Botafogo vencer, um placar seria um 2-1 para o Botafogo. Então, fica essa dica para vocês. E o over 2 asiáticos paga 1,67. Então, essa é a sugestão de aposta que eu deixo para vocês. Em seguida, teremos aqui o Grêmio enfrentando o Juventude, duelo gaúcho, né? O Juventude aqui, ó, é o antepenúltimo colocado da zona de rebaixamento. Vai enfrentar o Grêmio, que é o 12º colocado, ainda na zona de classificação para a Sul-Americana. Grêmio que dentro de casa tem um bom aproveitamento, só perdeu 3 partidas em 14 jogos disputados. E o Juventude é o pior visitante da competição, com apenas uma vitória e 11 derrotas em 14 jogos. Então, acredito que o Grêmio vença, tá certo? E nós temos também uma boa opção aqui no Under Goals, abaixo de 2,5 paga 1,70. Então fica essa sugestão para você. A vitória do Grêmio está 1,78, o abaixo de 2,5 1,70 e um placar exato que eu sugiro para vocês seria 1-0 aí, né, que acaba batendo todas essas opções, tá certo? Depois nós teremos Red Bull Bragantino contra o Vasco, né? Quando você olha aqui a tabela de classificação, vê as duas equipes bem próximas. O Vasco venceu a última partida contra o Fortaleza jogando fora de casa com 1 a menos e o Bragantino vem de uma sequência de vários jogos sem vencer. Eu acredito aí que o Vasco possa levar a melhor nessa partida. Nós temos uma dupla chance a 1,72, tá certo? Então eu acredito que o Vasco, jogando como visitante, vá lá e arranque pontos do Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. Então, dupla chance a 1,72. Se eu fosse sugerir um placar exato, seria 1-1,
né? Não descarta a possibilidade de ambas marcam nesse confronto também. Para finalizar aqui, nós teremos o confronto do Palmeiras contra o Cruzeiro. Nessa partida, eu peguei o mais um Cruzeiro a 1,71 na abertura, porque eu já imaginava que seria um jogo difícil do Palmeiras lá na LDU, né? Na altitude, ida e volta, Libertadores, meio de semana, Cruzeiro ficou descansando a semana. Então, esse mais um eu gostei demais. Peguei com a galera do SF Select, que é o meu grupo VIP. Essa odd já caiu, o que era mais um virou dupla chance para o Cruzeiro. Eu acredito aí que também outra possibilidade é o overgoals, já que o mais um ainda não está mais disponível, caiu bastante essa cotação, que era 1,70, está 1,40 agora. O over 2 também é uma boa, visto que o Cruzeiro tem um ataque de qualidade, Palmeiras também, né? Então as duas equipes podem estar marcando, talvez o Palmeiras possa vencer ali ou empatar, né? Um placar que eu sugiro é 1-1, 2-1 para o Palmeiras, né? Acredito nessas possibilidades, tá certo? Por isso que o over 2 é a minha sugestão, a 1,57 de odd. Essa é a dica que eu deixo para vocês. E com isso, finalizamos aqui os jogos do Brasileirão. Trouxe os 10 jogos para vocês. Se você percebeu, esses jogos que estão marcados aqui, a estrelinha, são porque tem valor, tá certo? Então, eu dou um destaque maior a essas equipes, porque realmente, esses confrontos, porque realmente tem um pouquinho mais de valor do que as outras sugestões. Lá no meu Telegram gratuito, vou deixar um bingo do Brasileirão para que a gente possa chamar nesse final de semana selecionando as melhores oportunidades, aquelas que têm mais valor, para ver se a gente crava dessa vez, tá certo? Tamo junto e até o próximo vídeo do canal.